Sequestro da subjetividade. Vamos tomar um café? Essa semana eu fiz uma dica de literatura aqui, que já foi postada aqui nas redes sociais, indicando esse livro aqui, do Padre Fábio de Mello, Quem Me Roubou de Mim. Esse livro é um dos melhores livros que eu já li. Eu tenho vários livros, já li muitos deles eu passo adiante, mas esse é daqueles que eu não passo, que eu fico com ele sempre, porque ele traz pra gente um conceito muito interessante e uma forma de ver, que é o sequestro da subjetividade. Por isso, Quem Me Roubou de Mim. Ele faz uma analogia ao sequestro físico, onde alguém pega outra pessoa, coloca em um cativeiro, e aí todas as implicações disso. E ele, a partir dessa analogia, usa o conceito, do sequestro da subjetividade, que é quando alguém pega o meu eu e se apropria desse meu eu. E todas as interfaces dessa situação, todas as que podem acontecer, inclusive ele tem a coragem de falar na religião, nas famílias, no trabalho e nos relacionamentos afetivos. Eu não vou trazer necessariamente uma perspectiva aqui sobre a perspectiva do sequestrador, mas o do sequestrado, que é desse lugar de vulnerabilização do eu. E o que isso implica? A gente vê, tá tendo muita discussão, e aqui mesmo, quando eu falei sobre gaslighting, e eu vou falar dessa maldade humana, esse é o top 1 de discussão, de pessoas narcisistas. As pessoas estão sempre interessadas em saber mais sobre isso, e pessoalmente é um tema que eu gosto muito de falar, porque muita gente aqui não sabe, apesar de eu ser psicóloga clínica, a minha primeira especialização foi em criminologia, então eu também sou criminóloga. Então eu já atuei no sistema prisional durante 4 anos, atendendo as pessoas privadas de liberdade, diversos projetos na área da criminalidade e na própria Secretaria de Defesa Social, nas políticas sobre drogas e interface com a segurança pública. Então, enfim, até curso de retrato falado eu já fiz. É uma área que eu gosto muito, que eu tenho muito prazer em falar sobre isso. Mas é muito importante a gente também falar e olhar para a questão da vítima, dos estudos de vitimização e da vulnerabilização, porque senão a gente também fica num olhar que a gente não sai do lugar. É só bandido, preso bom é bandido, bandido bom é bandido morto. E a gente cai num lugar que a própria criminologia convida a gente para olhar, que é da demonização do outro, e a coisa não é por aí. O olhar das relações abusivas, dos crimes e das dificuldades, ele é muito mais complexo. E nós não somos, mas também não vamos cair naquele lugar comum e fácil que é falar que a culpa é da vítima. Não, também não é assim. Mas é importante a gente olhar para o lugar de vulnerabilização da vítima, que ele é multifatorial, que também rende um congresso inteiro, um simpósio, um curso para a gente poder olhar. E aí eu queria trazer dessa questão da nossa vulnerabilização enquanto sujeito. Eu queria então hoje a gente conversar um pouco sobre isso, a quantas anda essa subjetividade nossa que se deixa sequestrar, que se deixa vulnerabilizar. E vem acontecendo muito na prática clínica, cada vez mais, questões no mundo digital, da pessoa se deixar cair em situações. Já falei aqui também sobre a questão do jogo patológico, da gravidade que isso é. Tem um vídeo aqui também que eu falo um pouco sobre isso, mas vem acontecendo cada vez mais situações onde a pessoa se deixa sequestrar em diversas armadilhas que o mundo digital traz. Elas não são poucas, elas são graves e elas estão aí o tempo inteiro. Já atendi adultos mais de uma vez que caíram em golpes
onde essas pessoas fizeram nudes e depois foram chantageadas e extorquidas por causa desses nudes. E quem cai nisso é todo tipo de gente, todo mundo, pessoas com todo tipo de escolaridade. Já tive notícias de delegados de polícia que caíram, eles sabem, eles lidam com isso o tempo inteiro e também caíram, porque esse tipo de situação ele vai nos pegar na nossa vulnerabilidade emocional. Recentemente, eu fiz uma rede social nova, tem poucos meses que eu fiz uma rede social nova, e o meu conteúdo em todas as redes sociais é o mesmo. É esse aqui, é um conteúdo profissional para ajudar, para abrir espaço para a gente conversar sobre os vieses humanos, nada mais do que isso. E nessa rede social, quando eu abri, houve uma explosão de pessoas, homens, me abordando com conotação afetivo-sexual, de todo jeito, desde formas mais sutis, educadas, até formas de convite e intervenção para sexo explícito, na linguagem, na conduta, com imagens e tudo mais. Em uma quantidade que eu fiquei muito assustada. Em menos de um mês, eu tive seguramente mais de 100 mensagens de pessoas diferentes. Veja, eu não sou nenhum modelo de beleza, né, para poder evocar isso. A questão não passa por aí. Mas a gente precisa tentar entender o que é isso, né? E ali tinham coisas reais, ali tinham pessoas que estavam de fato interessadas em me conhecer, mas tinha outras coisas que não. E quem é que vai cair nisso, gente? Quem é que cai nisso, tanto na abordagem quanto em se deixar levar? São pessoas que estão em um lugar vulnerável emocional muito grande. Algumas pessoas que mandaram as mensagens para mim, eu ficava pensando assim, que lugar de solidão é essa? Né? Que a pessoa tá ali, que ela não por que ela não tá paquerando aqui do lado dela? Nos ambientes em que ela frequenta, provavelmente ela não está frequentando lugar nenhum. Ela está isolada dentro de casa, né, para poder estar buscando paqueras. E eu me lembro de um especial em São Paulo, e eu falei com ele que eu era casada, e que meu objetivo com redes sociais não era aquele, era profissional. Ele pediu desculpa, respeitou. Depois ele manda outra mensagem todo constrangido falando, mas eu não consigo te esquecer, eu tô só pensando em você. E eu fiquei, que solidão é essa? Que lugar de solidão é esse, né? Porque aqui é uma imagem, ele não me conhece, e do lado, ao nosso redor, tem tanta gente bacana, tem tanta gente interessante, para poder nutrir esse lugar nosso, né? E também em outras mensagens que eu recebi, por exemplo, um do Rodrigo Santoro se apresentando para mim, claro que não é, e ele falando, você tá duvidando que sou eu? Sou eu quero te conhecer melhor, gente. E eu fico, como que a pessoa cai? Tem um podcast muito interessante que eu queria muito, ele é uma utilidade pública, e eu queria convidar vocês para poder assistir, que é um programa de TV no YouTube do Maurício Meirelles, que chama Achismos, e é o programa de número 310, com a Carla Albuquerque, que fala True Crime, tudo sobre crimes digitais. Esse podcast, ele é uma utilidade pública, recomendo que todo mundo que está aqui me vendo assista, para poder entender um pouco mais do tamanho disso. A gente acha que a coisa está longe? Não, a coisa está aqui. E todos os crimes digitais, eles não vão começar
de uma forma assustadora. Não, vai começar no sutil, na sedução, nas paqueras. A Carla Albuquerque foca na parte dos adolescentes muito, mas não, isso acontece com todas as idades, porque todos nós temos nossos lugares de vulnerabilidade emocional, seja na nossa vulnerabilidade crônica, da nossa história, de quem nós somos, ou do momento que nós estamos vivendo, né, que nos torna ali ainda mais vulneráveis. E essas pessoas, elas estão aí o tempo inteiro ali à espreita, procurando essas vulnerabilidades para poder se apropriar dessas pessoas e a partir disso manipular e fazer todo tipo de maldade e cometer crimes com essas pessoas. E gente, isso não está longe, isso está na nossa casa, isso está com a gente. Como psicóloga clínica, eu garanto para vocês, são pessoas que a gente nem imagina, a gente acha que a vida das pessoas é o que a gente vê na internet, não é. Eu vejo, Dia das Mães, tem aquele tanto de gente homenageando a mãe para as redes sociais, mas aqui no confessionário moderno, essas pessoas mostram o sofrimento, o ódio e as dificuldades que tem com essa mãe, no Dia dos Pais com os pais, nas relações com os filhos. Então, as coisas, elas estão aí, isso eu quero dizer para vocês, elas estão aí, acontecendo, se não com você que está me ouvindo agora, mas com a pessoa da sua família, ou um filho seu, ou um marido seu, ou uma esposa sua, ou um amigo seu, ou seu pai, ou sua mãe, está entre nós, já está entre nós. E situações graves, dívidas de jogo, consumo com pornografia, estelionato, ameaça, chantagem, assédio, e a gente vai escalando isso, automutilação, indução a suicídio, todo tipo de coisa que vocês imaginarem, elas vão começar sempre nesse lugar sutil, vai começar sempre tentando ir pelo afeto, tentando te pegar na vulnerabilidade, tentando, ou você está encontrando o amor da sua vida, tá te dando aquele olhar que você queria ter e nunca teve, cobrindo uma carência, cobrindo uma falta, e aí, então, por isso que eu queria compartilhar com vocês, me inspirou conversar disso a partir da indicação do livro do Padre Fábio. Você estando vulnerável, não sabendo de si, você se deixa sequestrar pelo outro e agir dentro do que o outro quer, desde níveis mais sutis, em relacionamentos abusivos no cotidiano, vestindo a roupa que o outro quer, se comportando do jeito que o outro quer, até se privando de coisas por causa do outro, ou se agredindo para agradar o outro, fisicamente, moralmente, ou permitindo que o outro destrua a sua vida, sua moral, destrua sua reputação profissional, destrua suas relações, dilapide seu patrimônio, destrua a sua autoestima, destrua com a sua vida. Então, todos nós temos as vulnerabilidades, não se trata aqui da gente ficar sem elas. Isso não existe, isso não nos torna humanos, inclusive. Essas que acham que não tem são os psicopatas que estão aí e estão aí entre nós, em todos os lugares, sutis, sedutores, pessoas boas, educadas, cordiais, assim elas se apresentam, exatamente para então, isentas de vulnerabilidades, então se aproveitarem da vulnerabilidade humana, porque a vulnerabilidade nos torna humanos. Então não se trata de acabar com isso, mas de olharmos para isso em nós e cuidarmos disso, para que nós tenhamos condições de cuidar do outro, ou de não machucar o outro, de não piorar a vida do outro, e principalmente para a gente se defender
do outro em todos os ambientes e não nos colocarmos em situações de risco. Tá bom? É o recado de hoje. Então, 2 dicas, o podcast Quem Me Roubou de Mim e vamos nos amar. Eu acho que é isso, vamos cuidar da gente, né? Porque cuidando da gente, a gente pelo menos não estraga a vida do outro. Até a próxima!